Olá, retomamos aqui com PCI Concursos, nossas aulas de processo penal, e hoje nós vamos tratar da ação penal privada. Já falamos da ação penal pública incondicionada e hoje então falaremos da ação penal privada, tá certo? Muito bem. Ação penal privada. Nós temos três modalidades que iremos analisar. Ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? Vamos falar de cada uma delas e vamos começar com a ação penal privada propriamente dita. Ação penal privada propriamente dita. Vamos estabelecer, antes de tudo, o que seria essa ação penal privada propriamente dita, um conceito dela. A ação penal privada é aquela em que o Ministério Público não vai atuar como ocorre na ação penal pública. Na ação penal privada, o Ministério Público ele é retirado do polo ativo da ação e o particular, o ofendido, é que assume a legitimidade ativa do direito de ação. Quem vai ter legitimidade ativa para propor a ação aqui, no caso, é o ofendido ou seu representante legal. Tá certo? É ele que vai poder, o ofendido ou representante legal, que vão poder oferecer a chamada queixa-crime, que é a peça inicial da ação penal privada, queixa-crime, tá certo? Muito bem. Vejam vocês que a ação penal privada, assim como na ação penal pública, ela é orientada por alguns princípios que vão reger o seu funcionamento. E o primeiro princípio é o chamado princípio da oportunidade. Oportunidade do direito de ação. O que significa o princípio da oportunidade? Muito bem. Oportunidade significa que o ofendido ele tem na ação penal privada uma opção de ajuizamento. Ajuiza-se a ação penal privada se quiser. Não é obrigado a propô-la. Vai propor se quiser de acordo com a sua autonomia da vontade. Veja, o legislador penal é que faz a transferência do direito de ação do Ministério Público para o particular. É a lei penal que vai dizer que o crime é crime de ação penal privada. É a lei penal que vai dizer que agora é o particular vítima do crime ou seu representante legal que tem legitimidade para propor ação. Só que veja, não é um órgão público que está sendo orientado pelo princípio da oportunidade, é o cidadão. E o cidadão tem, então, a chamada autonomia da vontade, aqui sim. A autonomia da sua vontade para propor ou não de acordo com o seu interesse, de acordo com as suas necessidades. Então, o princípio é o princípio da oportunidade. Vejam que, por exemplo, o crime de dano ao patrimônio privado é um crime de ação penal privada. E o particular é que vai verificar se ele tem interesse ou não de ingressar com a ação. O crime de injúria é um crime de ação penal privada. O particular é que vai verificar se quer ou não ingressar com essa ação, né? Então, são hipóteses em que o legislador transfere para o particular a oportunidade de oferecer a ação. É a lei penal que faz isso? É. Por que a lei penal faz isso? Por que a lei penal transfere para o particular o direito de ação? Porque o processo pode causar escândalo. É aquilo que a doutrina chama de streptus iudicis, ou escândalo do processo. Streptus iudicis, ou escândalo do processo. Em alguns casos, o processo vai gerar mais dano ao bem jurídico penalmente tutelado, vai gerar mais prejuízo ainda do que o próprio crime. Então, o particular tem essa opção de verificar se vai ou não propor ação. Fica a critério dele. E vejam que o que é transferido para o particular pela lei penal é apenas e tão somente o quê? O direito de ação. Só o direito de ação. Né? Chamado ius persequendi in judicio.
Por quê que é só o direito de ação e uso persequente em judício que é transferido para o particular? Porque o poder de punir do Estado, esse é intransferível. O poder de punir do Estado, esse fica nas mãos do próprio Estado. Esse não é transferido. O poder de punir é monopólio do Estado. Agora, o direito de ação e uso persequente em judício, esse sim é transferido pela lei penal ao particular. Então vejam vocês que quando o particular ele ingressa com a ação penal privada, né, a ação penal privada acaba gerando um fenômeno chamado substituição processual. Por quê? Substituição processual. Eu vou dizer já por que esse fenômeno acontece. Porque o particular, quando ele ingressa com a queixa, ele atua em juízo em nome próprio para defender interesse alheio. O particular litiga em nome próprio, postulando interesse ou direito alheio. O particular litiga em nome próprio para satisfazer o poder de punir que é do Estado. Ele só tem o direito de ação. O direito de ação é dele, particular. Agora, o poder de punir sempre fica concentrado na mão do Estado. É por essa razão que o MP atua na ação penal privada como custos legis, ou fiscal da lei. O MP atua como custos legis, ou fiscal da lei, no curso da ação penal privada, porque o poder de punir do Estado ainda está mantido com o Estado. A acusação foi privatizada, mas o poder de punir é monopólio público do Estado, né? Tá certo? Então o MP atua como custos legis aqui. Agora, vejam vocês que interessante. Isso chama-se substituição processual. O MP atua como fiscal da lei, quem propõe a ação e é parte no polo ativo, ofendido ou representante legal. Esse fenômeno não acontece na ação penal pública. Porque na ação penal pública não existe a substituição processual, ou seja, o Estado e o poder público cumprem, melhor dizendo, o poder público cumpre duas funções. Ele pune e ele propõe ação. Então, o poder de punir e o direito de ação estão concentrados na mão do Estado. O órgão de acusação é o Ministério Público e o poder de punir é do Estado. Então, não há substituição processual. O que nós temos ali é uma legitimidade ordinária, é uma legitimação ordinária. Não há possibilidade de substituição processual na ação penal pública. Na ação penal privada, sim, nós estamos diante de uma substituição processual. O particular atua em nome próprio para atender interesse alheio, que é o interesse do Estado, de satisfazer o seu poder de punir. Tá certo? Então, basicamente, essa é a estrutura que nós temos no que tange ao princípio da oportunidade e a substituição processual. Vamos falar agora de um próximo princípio, que é um desdobramento natural do princípio da oportunidade e que tem o seu equivalente lá na ação penal, é o chamado princípio da disponibilidade. Nós temos um equivalente lá na ação penal pública, que é a indisponibilidade. Aqui o princípio é o princípio da disponibilidade. Ou seja, em se tratando de ação penal privada, é perfeitamente possível, é perfeitamente admitida a desistência da ação no curso da sua tramitação. Ou seja, o particular não é obrigado a permanecer litigando, ele pode desistir da ação. Ele pode abdicar da ação, ele pode assumir uma postura omissiva e dessa forma o que nós vamos verificar aí, basicamente, é que o Ministério Público não vai ter como interferir nisso. O Ministério Público não vai ter como dizer se o particular vai ou não desistir. Ele é um mero fiscal da lei, o MP. Ele não é parte. Então, o Ministério Público não tem como interferir nisso. Vai acontecer algum dos fenômenos de extinção da punibilidade da ação penal privada, né? Pode acontecer a decadência, a renúncia, a perempção,
perdão, do ofendido, e pode ter a desistência manifesta ou deliberada, expressa, que vai gerar, portanto, automaticamente a cessação da ação. Ela pode ser objeto de desistência e não tem o que o Ministério Público possa fazer nesse caso, tá? Então esse é o princípio da disponibilidade. Lá na ação penal pública, a ação é indisponível, não tem como admitir uma situação dessa, tá certo? Agora, vamos seguir com uma outra análise aqui importante, que é a seguinte, olha, além do princípio da disponibilidade e da oportunidade, tem aquele princípio que eu já mencionei com vocês, que é o princípio da indivisibilidade. Aqui o MP tem ingerência, sim. Aqui, no princípio da indivisibilidade, o Ministério Público vai ter uma ingerência no que diz respeito ao ajuizamento da queixa-crime. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo princípio da indivisibilidade, o Ministério Público vai fiscalizar a teoria monista do crime. Pelo princípio da indivisibilidade, o promotor, como custos legis, vai dar um parecer na ação penal privada para verificar se a indivisibilidade está sendo respeitada. Isso está no artigo 48 do CPP. Ou seja, o Ministério Público vai dar um parecer dizendo se foi respeitada ou não a indivisibilidade. Se o particular ingressou com a queixa-crime em relação a todos os coautores de uma forma isonômica e republicana, sem que se manipulasse a persecução penal. Tá certo? Então esse é o princípio da indivisibilidade. Não dá para escolher contra quem vai ser proposta a ação penal privada. Ou propõe contra todos ou não propõe contra nenhum. E isso é um desdobramento natural do próprio da própria teoria monista. Tudo bem? Vamos seguindo então. Vamos falar agora da ação penal privada personalíssima para distingui-la da ação penal privada propriamente dita. A diferença básica é a seguinte: a ação penal privada personalíssima, e nós só temos uma hipótese no Código, lá no artigo 236, que é um crime contra a organização da família, 236 do Código Penal, que é induzimento de erro quanto à pessoa por ocasião do casamento. Nós só temos essa hipótese. Nós tínhamos a hipótese do adultério, que foi revogada, tinha essa previsão expressa no Código Penal, não temos mais. O adultério foi revogado, nós temos apenas o artigo 236, que é a única hipótese de ação penal privada personalíssima vigente. A ação penal privada personalíssima é aquela em que o direito de queixa é intransferível. Em hipótese alguma, o direito de queixa vai ser transferido, mesmo que ocorra o falecimento do ofendido, ou mesmo que ele ainda seja relativamente incapaz, não haverá possibilidade, em hipótese alguma, de se transferir esse direito de queixa. Ele só pode ser exercido pela vítima, pelo ofendido e por mais ninguém. Tá? Diferente da ação penal privada propriamente dita, em que o direito de queixa ele pode ser transferido aos herdeiros no caso de morte do ofendido, e os herdeiros seriam o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. É possível fazer essa transferência. No caso de falecimento, haverá a sucessão do direito de queixa aqui, né? E há também a cotitularidade do direito de queixa, prevista lá no artigo 34 do Código de Processo Penal, que é a cotitularidade do direito de queixa, nas hipóteses em que tanto o ofendido quanto o representante legal poderá oferecer a queixa. Quando o indivíduo está naquela idade entre 16 e 18 anos, o indivíduo está ali entre 16 e 18 anos, o que acontece durante aquele período? Tanto o representante legal quanto o ofendido pode oferecer a queixa ou pode representar também, se o crime for crime de ação penal pública condicionada à representação. Isso é perfeitamente possível, tá certo? Agora, no que diz respeito à ação penal privada personalíssima, essa hipótese não pode ser cogitada. Só e tão somente o ofendido é que fará as vezes aqui, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora então da ação penal privada subsidiária da pública. O que seria a ação penal privada subsidiária da pública? Primeira coisa, essa ação penal privada subsidiária da pública, ela é cláusula pétrea, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Está prevista também no artigo 29 do Código de Processo Penal. E ela é um mecanismo para evitar que a inércia do Ministério Público possa, de alguma forma, gerar prejuízo ou gerar dano ao ofendido
a vítima do crime naqueles crimes de ação penal pública incondicionada, vejam vocês, tá? Então ela é um soldado de reserva, a ação penal privada subsidiária da pública. Ocorre, na realidade, uma ampliação da legitimidade ativa nos crimes de ação penal pública incondicionada quando o Ministério Público ficar inerte. Então o Ministério Público recebe o inquérito, o promotor recebe o inquérito relatado e passam-se 15 dias sem que ele tome qualquer providência. O Ministério Público não ajuiza a ação, o Ministério Público não pede o arquivamento, o Ministério Público não pede complementação investigatória, ele fica absolutamente inerte durante aquele período de 15 dias. Pois bem, o que vai acontecer a partir dali? A partir daquele momento, então, haverá uma ampliação da legitimidade ativa. Ou seja, a partir daquele momento, não só o Ministério Público se tornar legitimado, mas o ofendido também, o seu representante legal também. Haverá uma ampliação da legitimidade ativa. Só que tem um detalhe. A partir do momento em que o Ministério Público ficou inerte, passados os 15 dias, houve a ampliação da legitimidade ativa e o particular agora ele pode ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública por meio da queixa subsidiária. Só que tem um detalhe. Haverá também a possibilidade de decadência do direito de queixa subsidiária. Haverá um prazo de 6 meses que vai fluir aí a partir do momento em que o particular pode ingressar com a ação e passado esses 6 meses, o que vai acontecer? Automaticamente o Ministério Público vai ser agora só o único titular, porque vai gerar a decadência do direito de queixa. Vejam vocês, a decadência do direito de queixa subsidiária também acontece aqui. Primeiro, só o Ministério Público é legitimado durante o prazo legal para oferecimento da denúncia. Depois, ele ficou inerte, houve uma ampliação da legitimidade ativa. Passados 6 meses, sem o ajuizamento da queixa subsidiária, volta a ser o Ministério Público único legitimado e ele ainda pode entrar com a ação, desde que não tenha ocorrido o quê? A prescrição do crime. Vejam que interessante isso. Esse fenômeno acontece na ação penal privada subsidiária da pública. A decadência também acontece lá, tá? Só que, detalhe que devo destacar para vocês. Se o particular ingressa com a queixa subsidiária, o Ministério Público pode aderir à ação. Pode praticar todo e qualquer ato que praticaria se ele fosse parte. Pode realizar toda e qualquer diligência, pode realizar todo e qualquer ato processual, se utilizar de recursos, se utilizar de vários mecanismos processuais para isso, tá certo? Agora, no que diz respeito à ação penal privada, o que eu quero colocar para vocês aqui são as hipóteses de extinção da punibilidade na ação penal privada. São hipóteses de extinção da punibilidade que só acontecem porque a ação é ação penal privada orientada pelo princípio da oportunidade e da disponibilidade, por isso que nós vamos ter esses fenômenos aqui. O primeiro deles nós já falamos, é a decadência, a perda do direito de queixa pelo transcurso do prazo de 6 meses entre a data do conhecimento da autoria e o ajuizamento. Tá? E a decadência fulmina também o direito de queixa. Tá? A próxima hipótese que nós temos de extinção da punibilidade é a chamada renúncia do direito de ação e também pode ser a renúncia do direito de representação. Mas aqui, basicamente, nós vamos falar da renúncia do direito de queixa. O que seria a renúncia? A renúncia é um ato unilateral, tá? Um ato unilateral, pré-processual e não receptício. Ou seja, o ofendido ou representante legal pode renunciar à ação antes do seu ajuizamento, de forma expressa ou tácita, independentemente da aceitação do autor do fato. Tá certo? E essa renúncia, ela pode ser expressa ou tácita, ela pode ser verbal ou por escrito, mas ela é sempre um fenômeno pré-processual. Então, ocorrendo a renúncia por escrito, não haverá ação. Né? Ela sempre acontece na fase pré-processual, como ocorre com a decadência. Tá?
A decadência também é um fenômeno de extinção da punibilidade pré-processual. Você não tem o processo ainda em andamento. E nesse aspecto, a renúncia se diferencia da perempção e do perdão do ofendido. Porque tanto a perempção quanto o perdão do ofendido são formas de extinção da punibilidade da ação penal privada que ocorrem efetivamente no curso da ação. Vocês vão perceber isso, olha só, e gera-se também a extinção da punibilidade. Vamos pensar primeiro na perempção. O que seria a perempção? As hipóteses de perempção estão descritas lá no artigo 60 do Código de Processo Penal. A perempção ela é uma sanção processual decorrente de uma inércia, de uma abstenção na prática de um ato processual no curso da ação penal privada. E vamos lá. A perempção pode acontecer, por exemplo, numa hipótese em que o ofendido não dá andamento pelo prazo superior a 30 dias à ação penal privada. Ele demonstra um desinteresse pelo processo. E aí nós vamos ter perempção. Tá? A perempção pode acontecer também na hipótese de falecimento do autor, quando no prazo de 60 dias não há habilitação de um herdeiro para acompanhar a ação no polo ativo. Também é uma hipótese de perempção. A hipótese de perempção que também nós temos lá no artigo 60, quando o indivíduo ele é convocado à prática de um ato processual e não comparece de forma injustificada, sem apresentar motivo para tanto, também ocorre a perempção. A perempção também ocorre quando o autor, nas alegações finais, o querelante, não pede a condenação do acusado, do querelado, né? E vai ocorrer a perempção também nessa hipótese. Então, a perempção são aquelas situações em que não há demonstração de um interesse específico em se ver julgado o mérito em favor do querelante. Ele vai demonstrar desinteresse. Ele vai apresentar uma postura desidiosa no processo e isso é suficiente para gerar a extinção da punibilidade, tá certo? Muito bem, está aí então a perempção, para que vocês possam verificar. A última hipótese de perempção que nós temos também lá no artigo 60 é a hipótese de dissolução de uma pessoa jurídica que estaria ocupando o polo ativo da ação sem que se coloque um sucessor no lugar daquela empresa que foi dissolvida. Então, também vai gerar perempção aí, porque a pessoa jurídica pode ingressar com a ação penal privada também, né? Então, quando ela é dissolvida e não é colocado uma substituta no lugar, também vai ocorrer a perempção, tá? E aí, com isso, nós vamos ter o fenômeno da extinção da punibilidade. Vejam que a perempção também é um fenômeno processual unilateral. Por que é um fenômeno unilateral? Porque não dependemos aí de nenhuma postura do acusado, do querelado, né? É uma postura do querelante. O querelado pouco importa a postura dele ou não, tá? É um ato processual que não depende de aceitação. Eu estou colocando tudo isso para, na verdade, vocês verificarem aqui a diferença que existe da perempção para o perdão do ofendido. Aqui sim é importante a gente diferenciar uma situação da outra. Vejam vocês que quando se trata de perdão do ofendido, nós vamos ter também uma causa de extinção da punibilidade, só que o perdão do ofendido, diferentemente da perempção, diferentemente da renúncia, diferentemente da decadência, o perdão do ofendido, ele acontece no curso do processo. Vejam vocês que o perdão do ofendido, na verdade, é o querelante propondo o fim do processo. Por que é possível o perdão do ofendido? É possível porque vigora o princípio da disponibilidade da ação penal privada. Se a ação penal privada é disponível, o princípio da disponibilidade, é perfeitamente possível que o ofendido, ocupando o polo ativo da ação penal privada, ofereça o perdão, efetivamente, ao ofensor, ao autor do fato,
que é o querelado que ocupa o polo passivo da ação. É perfeitamente possível isso. Agora, vejam vocês que esse perdão, quando ele é oferecido, ele depende de uma aceitação, né? Por ser um ato bilateral, há necessidade de aceitação. Ou seja, aquele indivíduo que está ocupando o polo passivo, ele pode dizer assim, eu não quero perdão. Eu não quero migalhas. Eu quero litigar até o fim. Eu quero seguir com o processo até o final para eu demonstrar a minha inocência categórica, no mérito. Porque vejam vocês que se o querelado ele aceita o perdão do ofendido, essa decisão só fará coisa julgada formal, não fará coisa julgada material e não projetará os seus efeitos, sobretudo na esfera civil. Então é possível a reabertura da discussão e do debate numa ação civil para buscar a indenização decorrente do fato criminoso. E se há prova suficiente para a inocência aqui, pode ser que estrategicamente o perdão do ofendido não seja uma boa saída. E aí, nesse aspecto, o que vai acontecer? O querelado vai dizer assim, não, eu não quero aceitar esse perdão, eu vou prosseguir no processo para obter uma absolvição de mérito, tá certo? Agora, olha que interessante, se tiver mais de um querelado, mais de um autor do fato, na hipótese de concurso de agentes, o que nós vamos ter aqui? O perdão do ofendido sendo ofertado. Dá para escolher para quem que se vai ofertar o perdão? Não. O perdão do ofendido tem que ser ofertado, se for ofertado, para todos os coautores do crime de ação penal privada. Não dá para escolher. Isso é um desdobramento do próprio princípio da indivisibilidade. Nós não podemos manipular os limites da persecução penal de forma anti-isonômica, antirrepublicana, para atender caprichos pessoais do autor. Tá certo? Então, nesse aspecto especificamente, se o perdão for ofertado, ele tem que ser ofertado em relação a todos. Agora, a aceitação do perdão, essa sim é divisível. Aí é possível a divisibilidade dessa aceitação. Feita a proposta de perdão, pode ser que um dos coautores do fato aceite e o outro não. Isso é possível. Aí, nesse caso, haverá um desmembramento do processo, óbvio, porque vai extinguir a punibilidade em relação àquele que aceitou o perdão e o processo vai prosseguir em relação àquele que não aceitou para ser julgado no mérito. Essa fragmentação é possível de se acontecer. Não há nada de anormal nisso, porque isso aí vai depender da aceitação do querelado, daquele que está sendo processado e que vai fazer esse juízo de valor. O perdão ele é oferecido pelo querelante e quem aceita é o querelado. Pode acontecer de ser oferecido esse perdão e o querelado não se manifestar. Se passados 3 dias da oferta do perdão, tomado conhecimento pelo querelado, se ele não se manifesta no prazo de 3 dias, presume-se que o seu silêncio representaria a anuência, a aceitação. Então, se ele se opuser ao perdão, ele tem que se manifestar expressamente no prazo de 3 dias da data do conhecimento, da data do momento em que ele recebe o conhecimento da proposta do perdão, certo? Porque é um ato bilateral e que gera desdobramentos na própria estrutura da ação penal, tá? Então, vale a pena dar uma estudada em perdão do ofendido, que é um fenômeno um pouquinho mais complexo, mas que também causa distinção da punibilidade na ação penal privada, tá certo? Estamos encerrando mais uma aula do curso PCI Concursos, Processo Penal. Eu agradeço a audiência de vocês. Vamos prosseguir. Boa sorte a todos e avante!